ele recebeu uma proposta para entrar como cobrador na Uber, né? Ele já trabalhava de motorista na Taguatu, ele mora lá no Santo Antônio. E aí ele recebeu essa proposta, ele estava doido para entrar na Uber e eles falaram, você só pode entrar se você entrar como cobrador. E aí você vai ficar na experiência durante 6 meses e você vai fazer a sua inscrição. Se eles aceitarem, você vai passar para ser motorista. E aí, quando foi no mês de fevereiro, eu tive um sonho com ele. E aí ele estava na dúvida, ele recebeu outras propostas na Marechal, outras viações de ônibus. E aí o Senhor tinha me dado um sonho. E eu sonhei que eu pegava o ônibus aqui na parada e ele era motorista. E ele estava recebendo outras propostas. Aí ele foi no grupo da família e pediu um conselho, se ele ficaria como cobrador na UB ou se ele ia para a Marechal, que ele ia entrar como motorista. E aí eu fui no privado dele e contei o sonho. Eu falei, olha, Deus me deu um sonho. E se eu fosse você, ficaria, porque eu creio que o Senhor, ele não foi só um sonho. Deus me passou algo, você fica, que eu creio que o Senhor vai trabalhar tudo no tempo dele. E aí, quando foi semana atrasada, ele vai fazer 6 meses agora, em maio, que ele está na Uber. E aí ele pegou e falou que ia fazer a inscrição dele para entrar como motorista. E os motoristas mais velhos falaram que não adiantava ele fazer, porque é muito difícil eles passarem. E aí ele falou assim, não, alguma coisa no meu coração está falando para mim fazer a inscrição, para mim entrar como motorista. E aí no último dia ele falou que fez a inscrição, no outro dia ele foi chamado para fazer a prova. E aí ele fez a prova, depois de uma semana, o nome dele saiu na lista de motorista. E eu falei para ele antes de ontem, eu falei, você está vendo como é que Deus é? Ele trabalha da forma que Ele quer. Então Deus já tinha me dado um sonho. E eu falei para ele, não sai, permaneça, porque é uma promessa de Deus sobre a tua vida. Eu creio que vai se concretizar. E assim ele fez. E a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Ele está hoje como motorista, para a honra e glória do nome do Senhor. E ontem a gente acabou aqui o ensino e eu fui lá no hospital. E é lá no hospital que a minha irmã está internada com meu sobrinho. Eu fui lá levar umas coisas para ela. E aí a gente saiu de casa, eram umas 9 horas da noite, quando chegou ali na IPTG, ou na IPTG não, ali na IPNB, meu esposo viu a Carlota da roda voando, né? E aí ele falou assim, amor, acho que a Carlota da roda voou. E aí a gente foi e parou o carro no posto de gasolina, depois do viaduto lá embaixo, quando a gente viu, os parafusos tinham soltado. E o Senhor guardou, porque ele estava rápido. E o Senhor deu um grande livramento, porque se a gente tivesse continuado, se a Carlota não tivesse voado, a gente não tinha visto. Que as rodas estavam tudo, os parafusos estavam tudo frouxo, tudo solto. E o Senhor guardou a gente. Ontem eu voltei para casa, Ele conseguiu apertar os parafusos, a gente voltamos. E aí eu voltei glorificando, porque olha o livramento que Deus deu pra gente. Grande, grande, grande. Que só Deus sabe o que ia acontecer se aquela roda saltasse no meio do trânsito. Só Deus sabe. E o Senhor nos guardou ontem. Mas mesmo assim, eu consegui uma pessoa e a gente foi levar as coisas pra minha irmã, né? Porque ela estava lá, estava necessitando. E aí eu precisei fazer, né, essa ação. E aí o diabo tentou contra a minha vida, contra a vida do meu esposo, do meu filho. Mas o Senhor é maior. O Senhor é maior. Então creia. Entregue sua vida nos caminhos do Senhor. Confia nele. Antes de eu sair de casa ontem, eu falei, Senhor, guarda nosso carro, Pai. Nos livra do acidente, nos livra do laço do passarinheiro. Pedir para Deus, toda vez quando eu entro no nosso carro, a primeira coisa que eu faço é pedir para o Senhor nos guardar, nos dar livramento de acidente. E foi o que o Senhor fez ontem. Só Deus sabe o que ia acontecer. Mas o Senhor, Ele nos deu grande livramento. E eu agradeço a oportunidade e as palmas, louvo o nome dEle. Aleluias. É o Deus do livramento, né? O guarda de Israel, que não dormita, não tosqueneja, amém? E creia que Ele está aqui. Glória a Jesus. Vamos nessa noite também estar recebendo nosso amado irmão Diácono Maica, amém? Com palmas fortes, que glorifica, que exalta, que bendiz o nome do Senhor. Deus poderoso e santo, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Boa noite. Queria cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero ser rápido, em breve.
Eu só botei meu nome ali porque eu vi que tava só minha esposa de oportunidade. E eu quero ver os vasos que chegaram aí para poder bradar aqui. Eu sei que tá tudo cheio de Deus. O pastor trouxe a caravana dele. E eu tenho certeza que hoje Deus vai falar mais ainda. Já tá falando já desde o começo da campanha, né? Amém? Abre sua Bíblia aí. Abre sua Bíblia no livro Neemias, capítulo 6. Versículo 1. Eu vou ler 3 versículos e rapidamente eu passo. Amém? Quem achou? Amém? Diz assim: sucedeu mais que ouvindo Sabalate, Tobias e Gesem, o arábio, resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Amém? No 10, deve dizer assim: entrando em uma casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meatabel, que estava encerrado, disse-lhe: vamos juntamente à casa de Deus. Aí no meio do templo, fechamos a porta do templo, porque viram matar-te, sim, de noite, e viram matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? Que há como eu, que entre o templo viva e de maneira nenhuma entrará. Amém, igreja? Amém. Para quem sabe que Neemias foi um homem que foi levantado por Deus. Do começo da caminhada de Neemias está sendo um servo, servindo o rei da Pérsia, que era o copeiro, que servia ali, e ele sentiu no coração de edificar o muro de Jerusalém, de retornar ao adorador, de retornar ainda Deus falar com o povo de Israel. Na onde que o reinado da Pérsia, Nabucodonosor destrói a Israel por conta de pecado, por conta da idolatria, por conta das falhas do povo de Israel. Deus permite o inimigo esfaquear Israel e queimar suas portas e entrar. Mas que me chama a atenção que no meio da caminhada de Neemias vai ter vários inimigos que vai tentar tirar ele do foco, do projetivo que ele trouxe no coração dele, que Deus trouxe na vida dele. Sabe o que está acontecendo no meio da geração de nós? É muitas pessoas que estão sendo chamadas, está acima do altar, até ministrando, pregando, sendo usado por Deus, mas sai no momento da ouvido que está fora e está tirando ele do foco, está tirando do objetivo, está tirando ele da obra que Deus deu, está tirando ele da onde que Deus mandou ele estar. Tem coisa que não devemos nem estar ouvindo. Eu aprendi uma coisa na minha vida ministerial. Tem coisa que eu guardo no bolso, está fechado, mas eu guardo no outro bolso que está furado. Por quê? Porque cai e vai embora. Não depende mais de eu ouvir. Então, que me chama a atenção que ele fala: não fechamos a brecha, então fecha as brechas. Por quê? Porque as brechas fazem o inimigo entrar, esfaquear, entrar e manter enganado nós. Outra coisa, a ausência aqui no capítulo 10, tinha um homem que estava fechado, que não podia sair, mas ele recebeu propina do Sebalate e do Tobias para poder levar Neemias para o templo, para poder levar Neemias para uma casinha. Tem coisas na nossa vida que tem pessoas que estão pagando outros para poder enganar nós, para poder ser falso de nós, para poder falar de nós. Finge que é amigo, mas não é amigo, para poder parar dos ministérios. E o que minha esposa falou aí foi comigo que aconteceu. Estava dentro do carro e vi a roda saindo. Por quê? Porque existe uma promessa. E eu acredito que Deus ainda tem um ministério na vida de cada um. Existe um propósito, existe um algo que Deus tem na vida de vocês aqui. Vocês não estão aqui à toa. Vocês não vêm aqui para ver o pregador. Vocês vêm aqui para ver o Deus usando o pregador. Vocês vêm aqui para ver o que Deus vai fazer na vida do pregador, para a vida de vocês. Então, glorifica o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela oportunidade. Amém? Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Espírito de Deus, Espírito da verdade. Quer nessa noite também estar passando a oportunidade para a nossa amada irmã Diaconisa Letícia. Amém? Diaconisa Letícia. Vamos receber ela com palmas fortes.
que glorifica, que exalta, que bendiz o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Espírito de Deus, Espírito da verdade. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Deus poderoso e santo. Glória a Jesus. Aleluia. Digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. A alegria estar aqui adorando o Senhor junto com os irmãos. Somos ali da igreja do pastor, do bispo Diego, no Sol Nascente. Eu quero deixar uma palavra aqui para a meditação da igreja, que fica em Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que bate recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Aleluia. Eu não sei o que você veio buscar aqui nesta noite, mas a palavra do Senhor está dizendo: aquele que veio me buscar irá receber, aquele que me pede eu vou entregar. Aleluia. Eu convido os irmãos a se colocar de pé para a gente estar adorando o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu convido você a fechar os teus olhos. Aleluia. E adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia.
manifesta no ambiente. Ah, Espírito Santo, toca nas vidas que veio te adorar. Pai, ministra, Senhor, meu Deus, a cura. Ah, Deus, o Senhor é o Consolador. Consola a tua igreja. Entra, Senhor Jesus, curando feridas, Senhor Jesus. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever. E tu és santo. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Do dízimo, amém? Aleluia, Jesus. Se tu está desempregado, faça prova com o Senhor, glória a Jesus, porque Ele é poderoso para abrir porta onde não há porta, querido. Basta que eu e você exerça a fé, amém? Aleluia, Jesus. Se nós cremos, nós veremos a glória do Senhor. Então, se tu crer, pela fé, pega esse envelope, está desempregado, e as portas vão se abrir em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Faça prova com Ele, aleluia, glória a Jesus. Ele diz na palavra dele: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, né? Diz o Senhor: se Ele não abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos sem medida, amém? Sobre a minha e a tua vida. Que o Senhor possa abençoar a vida dos amados irmãos que pegou, aquele também que não pegou, em nome de Jesus, e abrir porta para os que precisam de uma porta aberta, amém? Aleluias, glória a Deus. E convido os irmãos mais uma vez a se colocar de pé, que eu já vou estar passando aqui para o pastor, amém? Glória a Jesus, aleluia, que vai estar nessa noite ministrando a palavra do Senhor. Vamos estar aqui na sua fé, no seu espírito, orando pela vida dele, amém, queridos? Os irmãos possam estender a mão aqui para o altar e vamos orar. Pai querido e amado, graças te damos, meu Deus, te rendemos graças, Senhor. Pai, eu creio já no teu grande mover, no teu grande operar aqui já nessa noite. Eu creio em ordenança do Senhor, meu Pai da glória, aleluias. Está aqui, meu Pai, a vida do teu servo. Hoje é o último dia, Pai, desta campanha. Está ele aqui por graça, por misericórdia.